Graça e paz. Essa é a 34ª aula do nosso panorama bíblico. Hoje nós vamos falar a respeito do livro do profeta Oséias. Oséias figura naquele grupo conhecido como profetas menores. Acredita-se que foi na grande sinagoga que Esdras tomou os livros dos profetas menores e os organizou, os chamando de os 12 livros. Nunca é demais salientar que profetas menores não é porque são profetas menos importantes, mas sim porque o conteúdo da sua profecia que ficou registrado é menor do que os outros. Oséias vai profetizar para as 10 tribos do norte, para Israel, e o nome Oséias significa salvação ou livramento. O autor profetizou, na verdade, nos últimos 30 anos antes do cativeiro assírio. Você sabe, se não sabe vai ficar sabendo, que as 10 tribos do norte foram levadas para o cativeiro assírio no ano de 722 a.C. O profeta e a sua família foram usados como um sinal de Deus para a nação quanto ao futuro julgamento e posterior restauração de Israel. Oséias foi dito a ele, Deus ordenou a ele que se casasse com uma mulher adúltera, e ele então vai e se casa. Não se sabe se a mulher tornou-se adúltera ou se ele, quando já casou, já era uma mulher com esse problema. Ele vai se casar com ela e vai ter 3 filhos, segundo a profecia bíblica. O primeiro filho vai se chamar Jezreel, que significa o Senhor espalha ou o Senhor semeia. Isso já era, na verdade, um anúncio de Deus de que Israel seria espalhado entre as nações. A segunda filha se chamava Loruama, o nome significa desfavorecida. E o terceiro filho se chamava Lo-Ami, que significa não meu povo. Deus na profecia vai dizer o seguinte: vocês não são meu povo e eu não sou o Deus de vocês. Vamos lá, a data em que o livro foi escrito é aproximadamente 740 a.C. e o tema é o amor inabalável de Deus por Israel, a fim de trazer julgamento e restauração final. Esse é o tema. O objetivo do livro é registrar a chamada final de Deus para que Israel se arrependesse dos seus pecados. Na verdade, a gente vai ver isso daqui a pouco. Oséias vai funcionar como uma espécie de Jeremias, 140 anos antes. Aquilo que Jeremias foi para Judá, Oséias vai ser para Israel. Vamos falar então um pouco a respeito do cenário deste livro profético. Se nós formos pensar no cenário político, faziam cerca de 2 séculos, 200 anos, que o país Israel havia se dividido entre as 10 tribos do norte, chamada Israel, e as 2 tribos do sul, chamada de Judá. E os 2 reinos experimentaram no início grande prosperidade. Sob o reinado de Jeroboão II, Israel vai aumentar o seu território até Damasco, na Síria. Isso que a história nos conta. Falando de política internacional, a Síria então estava se consolidando como um grande império mundial e já estava pilhando alguns reinos no Ocidente. Pensando a respeito do cenário religioso, tanto moral como religiosamente, Israel descera ao degrau mais baixo. O que imperava na nação era um sincretismo religioso. O que é um sincretismo religioso? O povo adorava a Deus, mas também adorava os outros deuses. Embora eles continuassem com todo o sistema sacrificial, fazendo aquilo que Deus havia ordenado para eles fazerem, eles ainda estavam se curvando a outros deuses, fazendo o que Deus havia ordenado eles fazerem, pensando na questão de sistema religioso e não nos mandamentos, porque nitidamente esse povo estava desobedecendo a Deus nesse sentido. Seus filhos eram oferecidos em sacrifício e as mulheres, infelizmente, não só as mulheres, mas os homens, se prostituíam cultualmente.
Vamos lá então. Oséias 6, 9 e 10 vai dizer o seguinte pra gente: como bandos de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam perversidades. Vejam uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel se contaminou. Ora, se a situação dos sacerdotes era essa que a gente vê aqui, a situação do povo não era uma situação melhor de forma alguma. Vamos então agora às contribuições singulares deste pequeno livro profético do livro de Oséias. A primeira delas é que o livro enfatiza o amor matrimonial de Deus. Embora forçado ao divórcio por causa da prostituição, vemos ainda a intenção de Deus em cortejar a nação e trazê-la novamente. Na verdade, os profetas fazem isso, eles tentam despertar as pessoas para que elas voltem para o caminho, para que elas se arrependam e retornem. A gente vê isso muito bem no capítulo 2 do livro do profeta Oséias. O versículo 2 diz assim: acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua, como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. E não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta, pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Isso é dito acerca da nação de Israel, que se desviara do Senhor seu Deus. No entanto, nesse mesmo capítulo 2, a gente percebe no versículo de número 14, dizendo o seguinte: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. E o versículo 20 diz o seguinte: farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Então, embora Deus se veja forçado ao divórcio e enviar julgamento sobre aquela nação, a gente vê a intenção de Deus em cortejar a nação e trazer a nação de volta. Então a gente percebe aqui que a gente vê que Deus é como o marido da nação de Israel. É essa figura, as figuras que aparecem aqui no livro do profeta Oséias. A gente encontra, por exemplo, aqui nesse livro, o profeta e seu casamento falido. É dessa forma que Stanley Ellison vai se referir ao casamento do profeta. No capítulo 1, no versículo 2, a gente lê o seguinte: quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vai e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. A gente vê no capítulo 3, no versículo 1 a 3, o seguinte: o Senhor me disse: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Bolos de passas aqui eram bolos que eram feitos para serem oferecidos a outros deuses. Assim, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada, e eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo, você não deve se prostituir nem se entregar a outro homem, e eu farei o mesmo em relação a você. Então a gente percebe aqui que o que acontece é o seguinte: o profeta se casa, a mulher infiel desce ao mais baixo nível de ser uma prostituta vendida em escravidão. O profeta vai lá, a compra de volta, porque Deus ordenou que ele assim o fizesse, porque na verdade o relacionamento matrimonial de Oséias simbolizava o relacionamento da infiel Israel, que se prostituía com outros deuses
e o Senhor. Vamos lá então, a terceira contribuição, Oséias em relação a Jeremias. Você deve se lembrar que quando nós ensinamos a respeito do profeta Jeremias, nós dissemos que ele profetiza para ajudar, ele profetiza durante muitos anos para ajudar no intuito de que o povo se arrependesse. No entanto, Judá é levada pelo cativeiro babilônico. Algo importante aqui, em 722 a.C., Israel, as 10 tribos do norte são levadas para o cativeiro assírio. No ano 606, Judá é levado então para o cativeiro babilônico. São 3 deportações, você deve se lembrar de uma das aulas que nós tivemos aqui anteriormente. Então vamos lá, vamos falar sobre a religião de Israel nesse tempo de uma forma mais pormenorizada. Havia o sincretismo religioso, como nós dissemos, havia um banditismo e havia prostituição na nação. Era uma religião depravada, moralmente era uma nação depravada. Em 5,14 nós encontramos Deus dizendo o seguinte para o povo de Israel, falando a respeito do seu juízo: porque para Efraim eu serei como um leão, e para a casa de Judá como um leãozinho. Eu mesmo os despedaçarei e depois irei embora. Vou arrastá-los comigo e não haverá quem possa livrá-los. Isso está em 5,14 de Oséias. No capítulo 13, nos versículos 7 e 8, lemos o seguinte: portanto, serei para eles como um leão, como um leopardo. Ficarei espreitando no caminho, como ursa roubada dos seus filhotes, eu os atacarei e lhe rasgarei o peito. Como leão, eu os devorarei ali mesmo, como um animal selvagem, os farei em pedaços. Então a gente vê promessas de juízo de Deus para com Israel. A quinta contribuição que nós encontramos aqui no livro de Oséias fala a respeito da cristologia no livro de Oséias, onde nós encontramos Jesus dentro do livro deste profeta. Em primeiro lugar, o amor de Jesus por Israel e pela igreja é tipificado, ou melhor dizendo, declarado aqui neste livro. Ok? A gente lê, por exemplo, falando a respeito do amor de Jesus em João capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A gente percebe na analogia encontrada dentro do livro de Oséias o amor que Deus tem para com o povo de Israel. A gente encontra também, por exemplo, a cristologia dentro do livro de Oséias, na profecia do capítulo 3, versículo 5, que diz assim: depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, e nos últimos dias tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Alguns teólogos, alguns comentaristas falam a respeito desse Davi aqui, que esse Davi seria o Cristo nos últimos dias. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. É o que nós encontramos no capítulo 11, no versículo 1 do livro de Oséias. E se você se lembra do Novo Testamento, Mateus capítulo 2, versículos 14 e 15, vão dizer para nós que essa declaração aqui, de Oséias 11:1, era uma profecia acerca do Messias. Diz assim o texto: levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E aí o texto de Mateus vai dizer: isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Mateus 2, 14 e 15. E com essa última contribuição, vendo a cristologia no livro do profeta Oséias, a gente termina a nossa 34ª aula do nosso panorama bíblico. Quero lembrar você que o esboço da aula será postado no Telegram. Se você não faz parte ainda do grupo Igreja Batista Videira no Telegram, você pode nos procurar lá e entrar no grupo. Lá você vai encontrar inúmeros esboços, tanto de mensagens, de estudos, como do panorama bíblico. Se o conteúdo foi edificante para você, curta, compartilhe. Até a próxima. Deus te abençoe.